As eleições brasileiras são realmente uma festa da democracia? Lula, vai ter cerveja aí, vai ter picanha! Você acredita que os nossos representantes foram escolhidos de forma consciente pelo povo? Sou eles que mais gostam do senhor. Por que essa gente vota em mim, Fernandes? Sinceramente, senhor? Não sei. Nós podemos confiar naqueles que são responsáveis por garantir que as eleições sejam feitas de forma correta e justa? Perdeu, mané, numa mola. Muito prazer, eu me chamo Eduardo Maciel e é isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Bom, democracia no dicionário significa governo que o povo exerce a soberania, sistema político que os cidadãos Aos cidadãos globais. Aos cidadãos globais. elegem seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim. Bom, aqui nós já temos um primeiro questionamento claro que vai ser muito relevante para nos ajudar a responder as nossas perguntas, que é o governo em que o povo exerce a soberania. Não é segredo para ninguém que isso já se inverteu faz tempo. Hoje nós pagamos uma das cargas tributárias mais altas do mundo para bancar a vida luxuosa, as vaidades, os grandes benefícios, as viagens. De todos esses caras, que eles sim exercem toda a soberania sobre nós, e não ao contrário como deveria ser. Mas a ideia desse vídeo é entender como as nossas eleições têm sido usadas como um mecanismo importante para ajudar esses caras a se perpetuar no poder e ter cada vez mais controle sobre as pessoas. Bom, as regras das eleições brasileiras são feitas, na verdade, para beneficiar os maiores grupos e partidos políticos, porque por mais que as pessoas tenham a ilusão de que estão escolhendo seus candidatos de forma consciente, na verdade, a grande maioria delas é utilizada como massa de manobra. Olha, é porque eu adquiri consciência política. E sem saber muito bem, na verdade foi fortemente instruída a votar naquele representante com mais força política. Mas calma, vamos entender melhor como eles fazem tudo isso. Bom, vamos começar então por uma das principais ferramentas utilizadas por esse grupo político, que é o fundo partidário. O fundo partidário por si só já é uma grande piada. Só em 2024, quase 5 bilhões do dinheiro do contribuinte, o nosso dinheiro, foi utilizado para bancar a campanha desses caras. Desfiles deste soles, mãe gentil. Aqui eu quero aproveitar para fazer um pequeno parênteses, um rápido protesto sobre o fundo partidário. Não. Não é uma grande ironia você, muitas vezes no mercado, não ter todo o dinheiro que você gostaria de ter para comprar as coisas que você gostaria de ter? Vezes 5. Não vai dar, eu só tenho 11,50. E quando você sai dele na época de eleição, você se depara com dezenas de milhares de santinhos de políticos jogados ao chão, pessoas hasteando e balançando bandeiras de candidatos com a foto deles sorrindo, com os dentes branquíssimos, enquanto o seu dinheiro está sendo usado para bancar campanhas políticas milionárias. Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus! E muitas vezes para a campanha daquele candidato que você nem gosta, Gosta dele, presta atenção. que você discorda totalmente. Às vezes o cidadão brasileiro não tem dinheiro para abastecer o seu carro. Novo Logos do Luizinho. Olha a espátula para abrir, dá uma olhada. Ó, para abrir a porta. Enquanto o dinheiro dele é utilizado para bancar até combustível de avião para os candidatos fazerem suas campanhas políticas. Terminado o protesto, Legal. aqui vamos agora entender qual é o argumento das pessoas que defendem a criação e a utilização do fundo partidário. Claro, a grande maioria dos políticos, mas também alguns intelectuais, jornalistas, acham alguns argumentos para defender a utilização desse dinheiro público. Bom, um dos principais argumentos é você defender a democracia trazendo mais igualdade para as eleições, deixar elas mais justas para todos os candidatos. Afinal, que chance teria aquele candidato que tem menos recurso próprio à sua disposição para utilizar em sua própria campanha Tu tá pensando que eu tô liso? contra uma pessoa rica que já tivesse muito mais recursos para investir na sua campanha? A questão é que já existem algumas leis que limitam os gastos particulares dos candidatos em suas próprias campanhas políticas. Isso já deveria trazer um equilíbrio para a disputa. Mas, pelo jeito, os políticos acham que não é o suficiente.
Além disso, alguns especialistas e estudiosos acreditam que se o governo bancar essas campanhas políticas, isso de certa forma vai impedir com que haja corrupção. Mas como assim corrupção? Bom, porque sabendo que os recursos financeiros seriam determinantes nas próximas eleições, Quero 10 mil votos para comprar uma Hornet e um Honda Civic, mas o que der para fazer, nós iremos fazer. os atuais políticos poderiam se sentir tentados em participar de esquemas de corrupção dentro do seu mandato para conseguir esses recursos. Porém, é uma grande utopia nós pensarmos que os políticos que já têm uma predisposição para fazer coisa errada vão deixar de fazer porque agora tem o dinheiro do governo os ajudando. E letra O de honesto. Então, É como se você dissesse para o ladrão: vou te dar uma graninha aqui para você não assaltar ninguém. Você acha mesmo que ele vai deixar de assaltar as pessoas porque você deu dinheiro para ele? A diferença é que agora ele vai ter o seu dinheiro através da doação e talvez ali na frente ele decida te roubar também. A favor, eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Outra situação que o fundo partidário tenta ajudar a controlar é o exagero de lobby. Mas rapaz, O liberal sempre com lobby. Ou seja, caso os candidatos precisassem de muito recurso externo para investir em suas campanhas, e esses recursos externos, obviamente, têm que vir de empresários, de pessoas que acreditam no seu governo, no seu plano de governo, eles certamente trocariam essa ajuda financeira por certas facilidades para esses empresários durante o seu mandato ou da sua administração. Então, isso também é uma forma de corrupção. Afinal, você beneficiaria aqueles que te ajudaram e não trataria o dinheiro público de forma imparcial como deveria ser. Porém, aqui nós entramos numa outra utopia. Os candidatos e os políticos ainda recebem dinheiro dos empresários, como a gente bem sabe, e ainda usam da sua influência, do seu cargo e do seu poder político para ajudar eles depois. Então, agora, além deles terem a ajuda dos empresários, que vão lucrar muito com a eventual eleição de algum desses candidatos, eles também têm à disposição o suado dinheirinho do trabalhador brasileiro. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. E não adianta você achar que a lei que impede que as empresas doem para campanhas políticas vai impedir isso de alguma forma. Bom, mas o grande problema da festa da falsa democracia, na verdade, está na distribuição desse fundo partidário. Para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim, 4 para você, 1, 2. E foi embasada em regras para que aqueles partidos e grupos políticos que já tenham muito poder tenham condições de conseguir cada vez mais. E como isso funciona na prática? Bom, já estamos aqui no site do TSE com a tabela da distribuição do fundo partidário de 2024. Veja que desses quase 5 bilhões que foram utilizados do dinheiro do contribuinte para campanhas políticas, o PT, por exemplo, recebeu 619 milhões do dinheiro público, enquanto o Novo, por exemplo, recebeu 37 milhões. Isso é 20 vezes menos. Que tristeza. E temos outros vários exemplos aqui que você pode se deleitar. Isso se dá porque a distribuição do dinheiro do trabalhador para campanhas políticas não se dá pelo número de candidatos, nem nada disso. Se dá pela representatividade, pelas cadeiras que esses partidos já têm dentro do nosso governo. Aprendeu, peãozinho? Aprendeu? Ou seja, você distribui mais dinheiro para quem tem mais poder e menos dinheiro para quem tem menos. O que isso, na lógica matemática, vai acontecer? E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, aqui, ó, tchá, e tchá. É óbvio que, se aquele grupo político, se aquele partido tem mais recursos financeiros para investir nas suas campanhas políticas dos seus candidatos, obviamente a tendência é que eles elejam mais políticos. E se eles elegerem mais políticos, nas próximas eleições, eles vão ter mais representatividade, mais dinheiro público e mais condições de elegerem mais políticos ainda. E então você vai concentrando todo o poder político e o dinheiro em menos grupos políticos. Para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim. Sendo que, na verdade, dentro de uma democracia ideal, seria que você distribuísse esse dinheiro de uma forma mais homogênea. Claro que você não vai distribuir a mesma coisa para aquele partido que tem um vereador em uma ou outra cidade do que você distribuiria para o PT ou para o PL, por exemplo. O ideal, na verdade, é que nem existisse fundo partidário, mas já que existe, ele deveria, na minha opinião, ser distribuído pelos partidos que mais têm candidatos, mesclados, claro, com a representatividade política de cada partido. Porque senão um partido nanico colocaria milhares de candidatos só para pegar uma fatia maior do nosso dinheiro público. Então deveria mesclar a quantidade de candidatos com a representatividade política daquele partido. Não.
Porém, ainda nesse modelo poderiam haver muitas falhas. Bom, então a distribuição do fundo partidário, ela, na verdade, incentiva, patrocina que quem tenha poder tenha cada vez mais poder. E isso, a longo prazo, tende a concentrar o poder em menos partidos políticos e menos ideias políticas. Bom, agora vamos para outra ferramenta também utilizada pelos grandes partidos e grupos políticos para se perpetuarem no poder, que é o tempo de TV para cada candidato no horário eleitoral obrigatório. Para quem a senhora vai fazer? Você quer me calar? Não quero. Além das propagandas políticas dentro do horário eleitoral, na época de eleição, nós vemos diversas propagandas políticas entre a programação dos canais de TV. Óbvio, como eles têm mais dinheiro, eles vão ter mais propaganda. Se não bastasse isso, quando chega o horário eleitoral obrigatório, esses mesmos partidos que ficam o dia inteiro buzinando propaganda na tua orelha, vão ter mais tempo de TV que os partidos que nem conseguem fazer propaganda política durante a programação. E qual a tendência com tudo isso? É óbvio que aqueles partidos que tenham muito mais tempo de TV na mídia tenham muito mais condições de eleger os seus representantes do que quem não tem. Então, nós vamos de novo para aquele raciocínio do o maior se tornando cada vez maior e o menor cada vez menor. Mais tempo de TV, mais massa de manobra atingida. Mais massa de manobra atingido, mais políticos sendo eleitos, mais políticos e representantes sendo eleitos, mais tempo de TV. Puxa, essa tal de recessão tá mal. Daqui a pouco eles vêm buscar a minha televisão. Ah, não esquenta, amigo. O governo nunca deixaria isso acontecer. A televisão é uma ferramenta essencial para fazer as massas empobrecidas se sentirem distraídas e confiantes. Dino, esquece a recessão. Vem ver esses programinhas novos. Bom programa. Tchau. E assim por diante, é um sistema que tem como objetivo concentrar o poder em menos grupos políticos e menos ideias políticas. Porém, graças às redes sociais, políticos que fazem parte de partidos que não têm tanta representatividade ou políticos que se recusam a utilizar dinheiro público, agora têm voz e conseguem atingir milhares de pessoas que jamais conseguiriam através dos meios convencionais. Em alguns casos, conseguem até se eleger, equilibrando um pouco a disputa. Porém, ainda existem aqueles que são capazes de ser a favor da utilização do fundo partidário e ser contra a utilização das redes sociais, que é totalmente gratuito em época de eleição, dizendo que as redes sociais são usadas, na verdade, para manipular toda a política, manipular o voto do eleitor, como se as propagandas em TV aberta e as propagandas no horário eleitoral obrigatório não fossem utilizadas para isso. Nunes, o prefeito que veio da periferia, que cuida da periferia e de... Nós defendemos a família brasileira, todas as famílias. É óbvio que vão ter centenas de candidatos com intenções ruins que vão utilizar as redes sociais a seu favor, mas ao mesmo tempo também vão ter candidatos bons que vão utilizar as redes sociais a seu favor. Só que dentro das redes sociais, esses dois lados da moeda vão ter condições equivalentes na disputa. E aquele que argumentar melhor e convencer melhor seu eleitor vai levar o voto. Desenvolvimento social. Desenvolvimento social, pretendo que... Isso sim me parece mais com democracia. Aquele que provar que é mais honesto e competente vai levar mais votos e vai se eleger. Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Enquanto as regras de propaganda de TV na mídia tradicional são totalmente desiguais, e existem grandes chances do candidato incompetente e desonesto, na verdade, fazer parte do grupo político que tem mais tempo de TV, enquanto outro candidato que poderia ser bom não tem condição nenhuma em disputar com ele nesse nível. Então o que acontece é, dentro da mídia tradicional, os candidatos têm um tempo de TV e exposição totalmente desigual. Isso é óbvio que influencia diretamente nos resultados das eleições, enquanto no universo das redes sociais... Você poderia me ajudar com o presente para me tomar uma cachaça? Esses candidatos podem ter as mesmas armas e condições equivalentes para disputar uns contra os outros. E é claro que aqueles que condenam a utilização das redes sociais nas campanhas políticas já estão tentando se armar de alguma forma para impedir que elas sejam determinantes nas próximas eleições, por exemplo. Isso através da regulamentação das redes sociais, que como todo projeto de lei tem esse nome bonito, mas na verdade é feito para controlar todos aqueles que possam ameaçar a perpetuação do seu poder. Se já não bastasse todo o desequilíbrio financeiro e o desequilíbrio de tempo da exposição dos partidos e candidatos na mídia, existe ainda mais um mecanismo utilizado por eles para ajudar mais um pouquinho nesse aumento do controle do poder, que é a eleição através do voto na legenda.
Caso você tenha um pouco de dificuldade para entender como funciona essa questão do voto pela legenda, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Esse link vai te levar para um outro vídeo que explica rapidamente para você entender de uma vez por todas como funciona essa questão dos votos pela legenda. Porque caso eu decidisse explicar de forma detalhada como isso funciona dentro desse vídeo aqui, isso levaria tanto ou mais tempo quanto esse próprio vídeo. Então é melhor que você pause aqui e vá entender lá, ou termine o vídeo e depois vá entender, do que perca o foco no nosso assunto principal do vídeo aqui. Tá bom. Mas caso você entenda bem como funciona isso, vida que segue. Bom, então você já sabe que basicamente o voto pela legenda, ele garante que aqueles grupos políticos que tenham tido maior representatividade através de seus candidatos nas urnas, nos votos, eles vão ter direito a mais cadeiras nas eleições. Então isso faz com que muitas vezes candidatos que no voto geral não foram os mais votados, mas que façam parte desses grupos políticos, isso faz com que eles sejam eleitos, porque os seus grupos políticos, através, às vezes, de um ou dois candidatos que conseguiram uma grande representatividade em votos, consigam mais cadeiras. E mais vagas para que políticos que, de maneira geral, não foram tão votados. Ou seja, quem já tem mais representatividade, tem mais dinheiro público à sua disposição, tem mais tempo de TV e exposição à sua disposição. Agora, com tudo isso, obviamente, ele vai ter mais condições de eleger mais candidatos. Ele elegendo e tendo mais votos em seus candidatos, ele vai ter direito a mais vagas. Bom, eu abri aqui no site do UOL o resultado das eleições para deputado federal do estado de São Paulo em 2022, para nós entendermos na prática como isso funcionou. Bom, então aqui nós temos, por exemplo, o professor Marco Antônio Villa, do Partido Cidadania, fez 95.745 votos nessas eleições. Porém, como o partido dele não teve representatividade o suficiente para conseguir mais vagas, ele perdeu a vaga para candidatos como, por exemplo, o Luiz Felipe de Bragança, do PL, que fez 79 mil votos. Ou, por exemplo, perdeu a vaga até mesmo para o Tiririca, que fez 71 mil votos. E foi o último a se eleger aqui. Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinhar. Dessa vez você bateu na trave, hein, Tiririca? Abestado, ó. Abestado. Alô, abestado! Ô, menino linda! Bom, mas eu não estou defendendo nem criticando nenhum desses candidatos aqui. Todo é o cavalo, tá em cima do muro, gente, é o cavalo! A comparação que nós fizemos aqui foi para você entender que não é o voto geral que elege os representantes, e sim a quantidade de cadeiras que aquele partido político vai conseguir levar para a Câmara. Então, novamente, é um sistema que beneficia aqueles que já têm mais representatividade, mais poder, como você está enjoado de escutar eu falar aqui. É claro. E prejudica, muitas vezes, aqueles que se identificam com um partido menor. Então, olha que absurdo. Imagina que você vai se candidatar. Você discorda dos valores dos grandes partidos, como o PL, o PT, o PDT, MDB, e você se identifica com o Cidadania, por exemplo. E você pensa, bom, eu concordo com as regras das eleições, distribuição de fundo partidário e tudo mais, mas eu acredito que eu vou ter uma boa representatividade para me eleger. E você tem essa representatividade, as pessoas confiam em você. Só que você descobre que você ficou de fora porque os grandes partidos políticos elegeram candidatos que foram menos votados que você. Desculpe, eu tô alterado! Isso parece democrático e justo? E por fim, nós vamos falar da nossa justiça eleitoral. Será que, de fato, eles vêm garantindo que as eleições sejam democráticas e justas com todos os candidatos? Uma coisa é fato, a atuação dos representantes do nosso judiciário, principalmente durante as eleições, tem sido alvo de grandes discussões na mídia tradicional e também na mídia independente. Pro cérebro, em vez de ficar esperando o que o raio do Bolsonaro vai... E alvo também de discordância de uma parcela significativa da sociedade. Alexandre de Moraes é um criminoso! Eu sou advogado Alexandre de Moraes, eu vim botar ordem aqui. Bota a mão na cabeça. Aonde que está o grande problema aí? O poder legislativo... Errou! Ele deveria ser quase que absoluto. Ele deveria inspirar a confiança e a tranquilidade de que a justiça sempre será feita para a grande maioria da população.
enquanto, na verdade, ele vem sendo cada vez mais motivo de desconforto e insegurança para as pessoas. O nosso poder judiciário tem tomado decisões que são alvos de grandes questionamentos, como, por exemplo, a decisão pela inegibilidade de algumas personalidades políticas, como o Bolsonaro, como seu representante maior, alegando que ele pode ter praticado um crime contra a democracia. Ninguém vai pegar meu telefone! Pegaram meu telefone. E até tirando a inegibilidade do presidente Lula, que havia sido condenado em 3 instâncias. Ele falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Então, decisões como estas e outras deixam a maioria das pessoas desconfortáveis com a atuação do nosso poder judiciário. Então, depois de toda essa discussão que nós tivemos sobre as eleições brasileiras, sobre as regras que elas são feitas, você ainda acha que as eleições brasileiras são realmente democráticas? Você acredita que o método que nós temos hoje é o melhor disponível? Se sim, deixe nos comentários o porquê. Caso discorde do atual modelo das eleições, deixe nos comentários o que você acharia que seria o modelo ideal para o nosso país. Tá bom. E se caso esse vídeo tenha te causado pelo menos um pouco de reflexão, curte ele e se inscreve no canal que em breve vão sair mais vídeos como esse por aqui. Obrigado e até mais.